iniciando aí, dia 21 de setembro, está acabando o ano, hein? A gente, nessa distância, né, da pandemia aí, mas não tem jeito. Vamos lá. Vamos continuar trabalhando assim mesmo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar aí a qualquer momento, a perguntar, que eu paro aqui, a gente troca uma ideia, não fica com a dúvida não, beleza? Deixa eu ver só de onde eu parei aqui. A gente está falando de população já, né? A gente falou de parte física, hidrografia, clima, nós falamos, vegetação, e aqui, aspectos populacionais da Europa. Vamos continuar daí, para a gente poder fechar aí esse assunto, né? Partir para o próximo já, tá? Então, o que a gente sabe aí desse aspecto populacional da Europa? Então, a questão ali do termo velho continente, né, não se refere à população mais idosa, mas poderia se referir, né? Falar que a gente fala do velho continente porque tem uma regionalização do mundo, né, em relação às massas continentais. Então, Europa, Ásia e África são os velhos continentes, né, ou velho mundo. Novo mundo seria as Américas e o novíssimo a Oceania, né? Essa seria a nossa regionalização ali espacial dos continentes. Mas esse velho continente, como é denominado aí nessa parte da população, faz uma referência primeiro às civilizações antigas que aí se desenvolveram, né? E se desenvolveram muito mais rápido do que qualquer outra civilização. Tanto é que a Europa mostrou que ela, o seu desenvolvimento garantiu ali uma dominação mundial, né? Ela foi dominando. Ela dominou primeiro o Novo Mundo, depois ela domina continente africano, depois ela domina até a Ásia ali, países que historicamente tinham um desenvolvimento também muito forte, né? Como Índia e China foram dominadas pela Europa durante um bom tempo, ficaram sendo colônias da Europa. Então isso mostra que não só a concentração de sociedades antigas, mas o desenvolvimento delas, né? O aprimoramento técnico e depois tecnológico também delas. Tá? Então, o desenvolvimento social europeu trouxe ali várias características que o mundo não tinha conhecido ainda, né? De técnicas e de tecnologias. Tá? Então, a Europa ela vai desenvolver técnicas militares, técnicas de organização social e urbana, né? Utilização de novos recursos naturais, tá? A partir de desenvolvimento de novas técnicas. E aí vem a acumulação de capital, uma acumulação de capital de outras áreas, de outras regiões, e aí começou a criar centros para passar, né, essas técnicas, que hoje nós chamamos de universidades. Então eles foram aprimorando cada vez mais a pesquisa, o desenvolvimento, né? É claro que isso começa bem rústico, depois fica muito mais avançado como é hoje. E aí a grande tecnologia desenvolvida também pelos europeus é a máquina, né? São as indústrias. Então a primeira revolução industrial ocorre na Europa, o que mostra que o desenvolvimento desses caras estava muito aprimorado de fato. Mas aí o outro pode dizer, mas é muito fácil também, né? Quando você apenas vai retirando recursos naturais de outros territórios, acumulando capital, ficando poderoso, ricão, bonitão, né? E assim você começa a desenvolver, né, e investir em cientistas, em pesquisas, né? Fica muito mais fácil. É óbvio, né? Ficou muito mais fácil para eles. E serem também ali os principais, né, os primeiros a desenvolver essas tecnologias também facilitou. Perdão, tomar uma aguinha aqui, senão a voz vai acabar. Também facilitou esse desenvolvimento, né? Porque aí eles sendo primeiros e tendo relações econômicas com vários países, como é o caso que a Europa tinha proximidade, principalmente a Inglaterra tinha, com a América, né? Com o continente americano, históricos com Estados Unidos e Canadá, mas também processos de independência da América Latina fizeram com que a Inglaterra aproximasse mais aqui desse território. Esses latinos daqui foram abandonando as metrópoles
que os colonizaram, né? Como Espanha e Portugal. Também as crises econômicas que Espanha e Portugal passaram, a Inglaterra acabou se aproximando mais. Com a indústria, passa a vender mais aqui para essa região. Começa a pressionar que essa região também faça ali, principalmente o Brasil, acabe com a escravidão, cria um mercado consumidor, né? Então isso facilita o desenvolvimento europeu, tá? Esse desenvolvimento, acumulação de capital contínua da Europa, acaba levando também a melhoria econômica dos países europeus. Essa economia europeia, ela teve uma vantagem em relação ao mundo todo, em relação a outras potências. Então a economia europeia também cresce muito, se desenvolve muito, né? E ela precisa ser mantida. Só que como o espaço europeu é reduzido, os recursos naturais da Europa também vão se esgotando rapidamente. E aí acontece que no final do século XIX a Europa já precisa, né, de um plano B, porque o plano A já está se esgotando. O plano B se chama África, né? Então, a partilha da África. E aí, dessa partilha da Conferência de Berlim, né, 1884, 1885, dividem-se ali os territórios africanos, né, entre as potências europeias. Então, desse processo é que vai surgir ali os grandes conflitos que vão impactar muito para a Europa desenvolvida, economicamente, né, socialmente ali, vai impactar porque o espaço físico, econômico da Europa é destruído, e em aspectos populacionais. A população da Europa, nesse período das guerras, diminui, né, drasticamente, porque a Europa termina a Primeira Guerra, né, não tem muito tempo ali, já inicia a Segunda Guerra. Né? Então a primeira acaba em 1919, a Segunda Guerra já começa em 33. A gente já tem ali o início dela já 33, né? Você fala assim, mas de fato é em 39 a 45, né, professor? Mas em 33 nós já temos uma configuração de divisão da Europa, né? O nacionalismo ele fica muito mais forte na Itália e na Alemanha na Itália a partir de 20, na Alemanha a partir de 30. Né? Então esse nacionalismo da Itália e da Alemanha é que leva ao abismo ali da Segunda Guerra Mundial, né? Então implicando diretamente na população e no desenvolvimento dela, tá? A população europeia ela volta a ter um padrão ali de qualidade de vida no pós Segunda Guerra Mundial. E não é no início. Né? A gente já falou um pouquinho disso, né? Não é no início. Por quê? No início do pós Segunda Guerra Mundial, a Europa tem que passar por um processo de reconstrução. Ela está destruída. Economicamente, fisicamente, o espaço físico europeu está destruído. Então ele tem que passar por um processo de reconstrução. Então ele vai depender ali, primeiro, de ajudas financeiras. Os Estados Unidos ele entra nesse ponto, porque para impedir um avanço soviético era necessário conceder ali empréstimos, né? Doações de dinheiro, até doa, que é o Plano Marshall. Então, o Plano Marshall para a reestruturação da Europa. Depois de reestruturada, ela tem que caminhar sozinha, né, com crescimento econômico. Aí é que vem o Schuman, né, Robert Schuman, economista francês, que propõe a criação de um bloco. Aí é que começa a reestruturar a economia novamente. Aí vem todo aquele processo que a gente falou de reestruturação econômica, né? Dessa restauração econômica, a Europa volta às ideias e ao tempo do desenvolvimento, da ciência, da pesquisa, né? Alinhado a isso, tem a melhoria social, né? O welfare state, né? Bem-estar social, que é uma ideia que começa nos Estados Unidos, mas a Europa adota. Na década de 70, isso diminui, principalmente no Reino Unido, porque aí vem as ideias neoliberais, cortes de gastos públicos, mas já não faz tanta falta assim para países desenvolvidos o neoliberalismo, esses cortes, porque ele já tem um padrão de qualidade de vida, né? Então o neoliberalismo ele impacta mais em países quebrados como o nosso. A gente sente mais isso quando tem assim acontecimentos históricos, né, como crises econômicas ou pandemias, aí a gente sente que o neoliberalismo aqui não funciona mesmo, tá? Mas para essas potências desenvolvidas ele acaba
contribuindo ainda mais para a acumulação de capital e desenvolvimento maior, né? Com o fim das guerras, com a criação de um bloco econômico, com a melhoria econômica social da Europa, a população europeia passa a viver mais, né? Se desenvolver mais, ter uma qualidade de vida muito melhor do que outros povos do planeta, né? Por isso que a Europa vira um ponto de atração, enquanto outros pontos do nosso planeta viram pontos de repulsão. O Brasil, né? América Latina, tá? Ponto de repulsão. Continente africano, ponto de repulsão. Oriente Médio, ponto de repulsão. Sudeste Asiático, ponto de repulsão. E aí os desenvolvidos viram os pontos de atração. Estados Unidos, ponto de atração. Canadá, ponto de atração. Europa, no contexto geral, né? Mas principalmente o oeste europeu, né? ou Europa ocidental, como queira, ponto de atração, porque o leste europeu é um ponto de repulsão. Isso é incrível, porque eram países que estavam ligados à União Soviética e agora é que eles estão atingindo, né, esse alto grau de desenvolvimento para depois garantir uma melhoria na qualidade de vida da população. Essa qualidade de vida da população, ela leva a uma coisinha que nós chamamos de expectativa de vida, né? Elevação da expectativa de vida. Ou seja, quando o cara tem muita qualidade de vida, quando o padrão onde ele vive é muito bom, ele tem mais longevidade. Quer dizer o quê? Que ele vive mais, é isso, professor? Ele vive mais. Essa é a ideia, né? Então, o europeu, com todo esse processo que ocorreu de guerras, ele conseguiu ali estancar esses conflitos e, através da cooperação, ele conseguiu crescer, né? E desse crescimento, ele garantiu à população europeia uma das mais altas taxas de expectativa de vida do planeta. Então, você tem Europa, Japão disputando ali com uma grande quantidade de expectativa de vida e de quantidade de idosos, né? Isso é muito bom? É muito bom, porque isso mostra que, de fato, nesses países existem qualidade de vida, existe um Estado investindo na melhoria social, né? Na distribuição de renda, as pessoas vivem melhor. Por outro lado, isso também é um ponto negativo, né? Por que é um ponto negativo? Porque a partir dessa grande longevidade, né, e a partir do conhecimento, quanto mais as pessoas conhecem, né, mais elas se instruem, mais elas ficam alfabetizadas, menor será a quantidade de filhos. Então, reduz a taxa de natalidade da Europa dos últimos anos. Né, da década de 70 para cá, só diminuiu. Então, os casais que tinham 3, 4 filhos, eles diminuíram para 1. E, às vezes, na grande maioria das vezes, nenhum. Isso é um fenômeno também lá no Japão. Então, os casais não têm mais filhos. Tem gatinho, cachorrinho, né, papagaio, mas não tem mais filhos. E isso vai implicando ali na pirâmide etária. Tá? E onde que eu quero chegar? Aí começam outros problemas. A Europa hoje não tem grandes problemas sociais. Ela estancou isso, ela melhorou muito. A expectativa de vida é muito boa, a qualidade de vida é muito boa na Europa. Mas ela começa a ter problemas ali ligados à mão de obra. Então a Europa passa a ter problemas ligados à mão de obra. Porque se não tem natalidade, não tem jovens, né, é uma população de maioria de idosos, significa que vai faltar lá na frente a mão de obra dos trabalhadores, a tal da PEA, população economicamente ativa. Melhorou muito a qualidade de vida, muita economia, e a população reduziu a quantidade de filhos. Tá? E aí a Europa vai ter que buscar ali uma saída, né? Ou aumenta a idade para a aposentadoria, mas isso aí desagrada, né? Principalmente aquela população que está mais próxima de se aposentar, que é a tal da reforma da Previdência, o Brasil fez uma dessa recentemente, né? Ou você abre para a entrada de imigrantes. E aí há uma preocupação com esses imigrantes que entram, né? Isso é uma preocupação geral, né, da Europa toda. Por exemplo, isso era uma preocupação do Reino Unido. Dizia ser uma preocupação. Apesar de não fazer sentido nenhum, eu já expliquei o porquê para vocês no passado, mas eu vou relembrar. Era uma das pautas da extrema-direita do Reino Unido para poder sair da União Europeia. O tal do movimento do Brexit. Essa era uma das ideias, um dos motivos.
que a entrada de muitos imigrantes poderia permitir a entrada de terroristas e eles cometeriam atentados ali dentro da Inglaterra. Mas a Inglaterra nunca permitiu a livre circulação de pessoas, porque ela nunca assinou o Tratado de Schengen, né? Esse tratado que permite a livre circulação. Então, por isso que não faz muito sentido. Para o restante da Europa, faz sentido a entrada dos imigrantes, né? E por isso que tem ali um controle muito mais forte da fronteira, né, da Europa com países, né, principalmente com as regiões que estão ali próximas a países do Oriente Médio, tá? E também do norte da África. Por que essas duas regiões preocupam mais a Europa? Porque são regiões onde a principal religião é o islamismo, né? Tanto o Oriente Médio, vocês sabem disso, quanto o norte da África, porque o norte da África todo ali é composto por países islâmicos, tá? Assim, mas o que tem a ver, né? O Oriente Médio com o norte da África? O exército do Maomé chegou ali naquela área também, né? Influenciou naquela região. Então, Líbia, Tunísia, Marrocos, Egito, Argélia, até o Sudão, Sudão do Norte, né? Todos eles ali são muçulmanos. E todos eles são banhados pelo mar Mediterrâneo, assim como o sul da Europa. Então, diariamente eles tentam atravessar aquele mar e chegar lá até a Europa, né? Em busca de melhoria de qualidade de vida. Não dá para afirmar, a gente usa um discurso europeu de que terroristas vão entrar, mas não dá para afirmar que as pessoas ali que estão tentando melhorar a qualidade de vida são terroristas. De fato entram, né? Já tivemos vários atentados, já tivemos atentados na França por terroristas, já tivemos na Inglaterra por terroristas, né, ali na Europa, na Alemanha, na Espanha. Então, várias regiões já tiveram atentados, de fato, a Holanda, a Bélgica já tiveram, mas não dá para a gente generalizar e afirmar que todas as pessoas que estão tentando melhorar a sua qualidade de vida são terroristas. Até porque a gente também tem que entender a tal da lei compensatória. Essas pessoas buscam melhorar a qualidade de vida em uma região ou em regiões da Europa que um dia buscaram no país deles recursos naturais, né? Exploraram o país deles, exploraram os avós deles, porque o trabalho escravo, né? Não pensa vocês que a Inglaterra, quando pressionou o Brasil para acabar com o tráfico negreiro, é porque ela era boazinha, não, é porque ela queria usar aquele território e usar aquela mão de obra que ali estava, né? Que ali dentro estava, tá? E assim poder, né, absorver aquela mão de obra através de trabalho escravo, a Europa no contexto geral, né, e retirar os recursos naturais. Então, o que hoje caracteriza ele como Estado, não entendi o final, põe só o final ali, do Sudão, que alguém colocou ali, não vi também quem colocou aqui, Luan, teocrático, o do Norte, né, Luan? O do Norte você está falando, se referindo? Sim, teocrático. O do Sul também, o Sudão do Sul, a gente tem que entender que ali também existe hoje um conflito pelo poder, né? As etnias que conseguiram independência do território, depois de anos de luta, de guerras, que o Sudão tem várias guerras, e só consegue a independência a partir da Primavera Árabe de 2011, né? Hoje tem uma disputa também pelo território, né? Mas o do Norte, ele introduziu a Sharia na década de 80. Então, por isso que ele é teocrático, por isso que ele abandonou ali o que nós chamamos de território laico, né? Então, na década de 80, ele já tinha abandonado isso. Ele meio que copiou lá o Irã, do Ruhollah Khomeini, né, do Ayatollah, em 79, e ele fez a mesma coisa, né? E isso é que fazia com que o Sul quisesse a separação, porque ele não se identificava ali como islâmico. O Sul é composto mais por cristãos, né? E aí, quando o Norte anuncia que todo o país vai adotar o islamismo como lei máxima, a Sharia, né? O Alcorão como constituição, o Sul se rebela. É a Segunda Guerra do Sudão, até a independência, 2011, né? Depois da Primavera Árabe, que afetou esses países do norte da África. Mas dá para você configurar, sim, hoje o norte ali do Sudão como um Estado teocrático, né? Até porque eles seguem as leis islâmicas do sagrado livro deles. Então, todo Estado que segue livro sagrado, ao invés de leis contemporâneas, né, Constituição, a gente entende como um Estado ali religioso, né? Deixa eu só falar de uma coisinha aqui.
a quantidade de habitantes, né? 750 milhões de habitantes, uma população elevada. Né? E aí você pega essa população, a maioria composta por idosos. Né? E aí um outro ponto interessante é isso aqui, ó, 72 habitantes por quilômetro quadrado. Dá para a gente falar que tem uma grande densidade, né, demográfica. Então a gente tem aqui o tal a questão de população, ali, de distribuição da população, né, bem distribuída dentro do território. Coisa que não acontece em outros países como o nosso aqui, por exemplo, né, comparando ali. Se a gente puder comparar com o continente, porque nosso país é continental, a nossa distribuição demográfica está concentrada numa região, né, região litorânea. E dos caras não, bem distribuída. Tá? Assim nós temos aqui uma população, ó, quando a gente fala de áreas, né, intensamente povoadas, densidade demográfica, ó, acima de 300 habitantes por quilômetro quadrado, e aí tem outras áreas que a densidade é inferior a 1 habitante. Porque aí a gente pega toda a extensão da Europa, e a gente vai ter que inserir quem? A Rússia. Né? E aí muita gente trabalha com a Rússia até os montes Urais, que seria a Rússia Ocidental. E aí deixa uma região da Rússia imensa sem colocar nesse contexto. Mas como a Rússia é um território só, não existem duas Rússias, a gente tem que analisar também dentro desse contexto. Por isso que aí diminui a densidade demográfica, né? Se você colocar a Rússia como um todo inserida dentro da Europa, né? Pegando a parte da região ali da Sibéria, até mesmo a região do extremo norte da Europa, que é mais fria, aí diminui a questão ali da densidade demográfica, né? As pessoas também elas vão se adaptando às regiões, às condições naturais. Então, por isso, uma diminuição tão grande, né? Regiões mais povoadas do continente se encontram aqui, ó, na Europa centro-ocidental, que é a parte mais desenvolvida, né? Vai, para a gente relembrar ali no mapinha, Península Ibérica, Portugal e Espanha, até lá na Rússia Ocidental. É essa Europa que ele está tratando aqui para a gente. Tá? Então aí nós vamos passar por vários países, França, Alemanha, né, Bélgica, Holanda, tá? O Reino Unido mais acima, né, a ilha também inserida ali, né, até chegar lá na Rússia, Polônia, os países eslavos, bálticos, todos eles ali inseridos, tá? Itália, Países Baixos, né? Faltou falar da Itália também. Vazios demográficos citados ocorrem no norte da Europa, né? Fator provocado pelo clima, condição climática, né? Acaba prejudicando. Predomínio aqui de temperaturas muito baixas, invernos extremamente rigorosos e prolongados aí nessa área, nessa região, acaba prejudicando a ocupação humana, né? O que é extremamente normal, porque a gente percebe isso também onde? No Canadá. O Canadá tem uma grande área, né? Um grande território, uma grande extensão territorial. A segunda, depois da Rússia. Mas a população ali está em torno de 33 milhões de habitantes. Né? Para tudo aquilo de território, 33 milhões de habitantes concentrados na faixa de fronteira com os Estados Unidos, que é a parte onde o clima é menos rigoroso, né? Mais ameno, podemos colocar assim. Então também não há uma grande ocupação naquela área. Tá? Então a condição climática acaba afetando, né, a ocupação. Tá? País mais populoso, a Rússia, né, 144 milhões de habitantes ali aproximadamente, depois a Alemanha, ó, aqui tem a quantidade certinha, França 59, Reino Unido 59 milhões, Itália 57, né? Aí muita gente vai falar assim, então é por isso que eles também conseguem um padrão de desenvolvimento. Territórios pequenos e uma população relativamente pequena. Daria para a gente entender isso também? Daria, a gente pode pôr na conjuntura, né? Mas eles são muito mais escassos de solo, de recursos naturais, né, do que a gente, por exemplo. A gente tem 210 milhões de habitantes, possível, vocês vão ver que esse número vai aumentar bastante para o ano que vem, quando tiver o censo, mas a gente tem muitos recursos naturais, né? A gente tem muito espaço para produzir, muito espaço para acumular capital, né? Até para poder fazer uma grande distribuição de renda, para melhorar a vida de muita gente. Mas aí é que tá. Falta o que aqui para gente? Políticas, né? Políticas públicas, né? Falta ali interesses daqueles que administram a vida dos brasileiros, né? Então
por isso que a gente faz uma correlação, mas se a gente seguisse mesmo de fato o padrão que esses caras criaram de melhoria e desenvolvimento social, né, a gente melhoraria bastante a nossa condição aqui dentro. Tá? O país aqui que possui a mais alta população relativa, né, que é aquela densidade demográfica ali dentro do território. Ó, Holanda tem 15 milhões de habitantes, a densidade demográfica é de 470 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Aqui você pega o total da população pelo total do território, divide os dois, né? Vai dar isso aqui. Tá? Logo em seguida vem a Bélgica, 312 habitantes por quilômetros quadrados, Reino Unido 59, Alemanha 82, né? Itália 57. Tá? Então a densidade demográfica deles bem elevada. Né? Se você, e quanto que é do Brasil? A nossa está ali em torno de 24, né, habitantes por quilômetro quadrado. Bem baixa, né? E também bem, essa nossa distribuição está bem irregular, concentrada na faixa litorânea, porque centro-oeste, né, o centro do país e o norte do Brasil tem vários vazios demográficos, né, que impedem ali a ocupação. Aqui seria ali a nossa economia agrária, né, e lá no norte a floresta amazônica acaba atrapalhando. Né? Então aqui, a população europeia, concentração dela, ó. E aí nós estamos falando de territórios pequenos, com elevados números ali demográficos e que são altamente produtivos. Né? Eles produzem a indústria, mas eles também produzem no campo. A Europa ela produz muito para o seu abastecimento interno. Tanto é que na semana passada, alguns países da União Europeia já se posicionaram contrários ao acordo, né, com o Mercosul. E esse acordo ali traria vários benefícios para a Europa, por exemplo, a nossa exportação de produtos agrários para eles. Né? Então, eles também competem em várias áreas com a gente, produzem lá, é claro, mas o fato da gente, principalmente do Brasil, foi isso que a França deixou claro, o Brasil não está preservando seus biomas, né? E isso tem mostrado um desinteresse da Europa em firmar esse acordo. Biomas que vocês viram esse final de semana agora, a gente quase não viu o sol de tanta fumaça, né? Fumaça do Pantanal está sendo queimado. O bioma ali, o ecossistema está sendo quase todo perdido, né? E a gente vê poucas políticas também de combate a esses focos de incêndio. A gente vê a TV, são 30 brigadistas lá, o cara batendo lá uma borrachinha no mato, né? Enquanto o exército está nos quartéis, né? No sul do país, empresa francesa? Que país? Não entendi. Se quiser pôr aí de novo, falar, pode falar. Do Brasil? Não conheço, não sei qual é a empresa. Mas aí que tá, aí a gente também faz a leitura. Empresa, né, capital privado e Estado. A Europa pressiona hoje o Brasil, todos os países europeus, né? Ah, eu não assisti. Então, todos os países europeus, países, estados pressionam o Brasil para que ele preserve. Tinha até um fundo, né, de investimento europeu. Agora, empresa privada vai fazer isso mesmo. Empresa privada vai querer degradar, não está ligando muito. Né? E aí, internacional, nacional, elas não, estão pensando apenas no acumular capital, né? Na concentração de riqueza. Quando vem as sanções, os embargos econômicos, é aí que acaba sentindo mais. Né? Quando esses acordos passam, deixam de ser firmados, é aí que acaba sentindo mais. Né? E isso vai acontecer cada vez mais agora. Na semana passada, por exemplo, a Sony deixou o Brasil. Depois de 48 anos, anunciou que vai, em janeiro de 21, vai fechar, encerrar, né, as suas atividades aqui na Zona Franca de Manaus. Isso aí já mostra pra gente que não só ela foi embora, não só a Sony, mas outras empresas já foram, mas isso já mostra que a gente está perdendo o nosso poder de atrair empresas, né? A gente já não tinha mais o poder de atração, melhor dizendo. E agora a gente também está perdendo o poder de manutenção dessas empresas estrangeiras aqui dentro. Já que a gente não concentra a tecnologia, elas são fundamentais, né? Para baratear o preço ali dos produtos. Por exemplo, eu sei que muita gente está assistindo agora a aula, acompanhando aqui,
vai querer comprar o novo PlayStation, né? Que é da Sony. Então, olha o valor. E não vai ser mais produzido aqui dentro do Brasil. Então, a tendência é aumentar. Aí a gente tem a moeda desvalorizada, né? Com tudo isso. Esses povos, esses países europeus, eles concentram também grandes empresas tecnológicas, né? Que poderiam vir se instalar aqui. Então, o acordo não é só de compra de produtos. O acordo, por parte dos europeus. O acordo também, ele visa a entrada de mais empresas europeias aqui dentro do nosso território, né? E essas empresas ali gerando, né, produzindo aqui dentro, gerando emprego e fazendo com que a nossa economia cresça, tá? Uma vez que a nossa indústria, né, está perdida, né, abandonada, né? Aqui, os grandes polos, ó, de ocupação, né, de distribuição ali populacional, né, esse mapinha aqui também mostrando para a gente onde estão inseridos esses grandes eixos populacionais, né, as grandes concentrações, né? Aqui, essa região aqui, ó, legal pra caramba, Istambul, né, que é a Turquia, que é a parte da Turquia europeia, né? Então, a região aqui na Rússia. Aí nós temos aqui França e Inglaterra ali, né, com grandes concentrações populacionais também. Aspectos geopolíticos para a gente fechar aí, né, esse assunto, ó. Primeiro, os processos de formações dos territórios, né? Então nós temos a Europa, até ela passa por um longo processo, vocês sabem disso na história. A Europa era muito fragmentada, então tinham vários reinos, né? E aí começa o surgimento do Estado moderno, tá? Estado moderno mesmo, aquele com políticas, com orientações ali sociais, né? Com acumulação de capital, desenvolvimento social, acumulação de capital. Então, os territórios europeus, eles começaram a se unificar. A gente tem isso na Inglaterra, melhor dizendo, no Reino Unido, né? Unificação de territórios. Até hoje, você tem lá vários territórios que eles são unificados à Inglaterra. Até territórios que não estão ali próximos à Inglaterra, né? Então, eu não estou falando só de Escócia, de Irlanda, não. Estou falando de Austrália, de Canadá, as Commonwealths. Então, a Inglaterra fez essa unificação de territórios e foi passando isso. A França também unificou vários reinos que existiam lá, criaram o território da França. A Espanha unificou vários reinos, pequenos reinos, assim, né, principados, e unificou também, criou o território da Espanha. Tá? A Espanha é interessante, a Espanha e a França, porque dessa unificação deles, a criação dos dois estados, teve territórios que não aceitaram. Por exemplo, País Basco, né, que é um movimento separatista, que eu acho que eu coloquei aqui, está aqui também, a gente vai falar. Ele está entre a França e a Espanha, ele nunca aceitou a dominação, a unificação, né? Por isso que ele luta ali pela separação, por isso que é um movimento separatista, né? A Catalunha, mesma coisa, movimento separatista por isso, né? Nunca aceitou ali a separação, né? A unificação, melhor dizendo, então busca a sua separação. O último país a se unificar, por incrível que pareça, talvez vocês não se lembrem, é a Alemanha, né? A Alemanha é o último país europeu a concluir a unificação do território. Existiam vários reinos, né? Baviera, vários reinos lá, e aí eles decidiram se unificar, tá? Em 1874, através de Otto von Bismarck, né, que é o grande desenvolvimentista da Alemanha, a unificação do território. Alguém colocou ali Taiwan. Eu não entendi o sentido de Taiwan. Por que Taiwan? Taiwan. Fala, Mariana. É, Taiwan é que assim, né? Quando o Mao Tse Tung, na verdade é Hong Kong, né, que quer mais separar. A Taiwan nunca nem quis fazer parte da China, né? Porque, não sei se vocês se lembram, mas quando o Mao Tse Tung tomou a China, fez a Revolução Chinesa, tomou não, né? Fez a Revolução Chinesa, em 1949, aqueles que eram opositores do Mao Tse Tung, para não morrer ou serem perseguidos ali no território chinês, eles fizeram o quê? Eles pegaram vários barquinhos e foram para a ilha de Formosa, que é próxima ali ao território chinês. Ilha de Formosa, chegando lá, eles fundaram Taiwan, né? Mas a China nunca abriu mão daquela ilha, tá? Então Taiwan é um território que pertence à China.
mas, de fato, eles se identificam como independentes, a ONU já falou da independência de Taiwan várias vezes, mas a China não reconhece, né? E a China tem o direito ali de não reconhecer, porque ela é o país, de fato, que domina a ilha. Hong Kong tem a ver com outro processo, né? A Inglaterra dominava a China e dominava a Índia. A Inglaterra tirava da Índia, da fronteira ali da Índia, que hoje é o Paquistão, e naquela época era uma coisa só, tirava ali daquela região uma erva, né, que fazia um alucinógeno, chamado ópio, e vendia o ópio na China. Chegou um momento que o governo chinês percebeu que o ópio estava viciando a população, proibiu, e aí a Inglaterra continuou vendendo. O governo chinês foi lá e fez o quê? Porque era uma região autônoma, né? O governo chinês foi lá e queimou todo o estoque de ópio da Inglaterra. A Inglaterra não gostou, perdeu o dinheiro, dominou, fez uma guerra com a China, aí passou a dominar com muito mais opressão, né, o território chinês, e aí tomou também um território, fez com que a China pagasse o custo da guerra e tomou um território chinês que é Hong Kong. Então, da Guerra do Ópio até 1997, o território de Hong Kong ficou sob domínio inglês, né? E aí eles assinaram lá um acordo que durante 50 anos, foi devolvido em 97, mas durante 50 anos a China não pode intervir em nenhum tipo de política dentro de Hong Kong. E aí, só que nos últimos anos Hong Kong começou a apelar, né? Porque ele está vendo que os anos estão se passando, esses 50 anos estão acabando, daqui a pouco a China vai poder interferir nas leis lá dentro, e aí Hong Kong quer sua independência o quanto antes, né? Então esses são alguns movimentos ali daquela área, tá? Mas a gente pode falar mais disso depois, beleza? Que também é bem legal, é bem fácil de entender, né? As revoluções, tivemos várias revoluções aí dentro da Europa, né? Então tivemos revoluções francesas, a Revolução Francesa, melhor dizendo, né? Que ali é um movimento, né? Da burguesia contra a nobreza, cara, absurdo, né? A gente usa o termo burguês para quem é rico, mas no passado o burguês era o cara ferrado lá na França, né? Então a burguesia ali tomando aquele poder, os nobres perdendo o seu espaço. A França sempre foi uma região da Europa muito marcante ali a presença das revoluções, né? As quedas, né? Quedas ali de presídios, revoluções derrubando governos. Então a França muito marcada por isso. A própria Revolução Industrial, né, ela entra também nessa era das revoluções europeias, porque é um marco tecnológico para o mundo todo, não só para a Europa, mas para o mundo, né? A produção em larga escala, a utilização de vários recursos naturais, né? O desenvolvimento das cidades, aprimoramento das cidades por parte das indústrias, o planejamento urbano sendo pensado, isso é algo marcante, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também fundamentais, né, para os aspectos geopolíticos da Europa, porque o que antecede a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são ali uma divisão pacífica de territórios, a Conferência de Berlim, numa Alemanha que tinha recém se unificado, hein? Ó, processo de formação de territórios, recém unificado em 1874. 10 anos depois, ela vai sediar ali a Conferência de Berlim, que é a partilha da África. E dessa partilha da África, dessa divisão amistosa, né, amigável, vão ter países que vão se sentir ali prejudicados, porque a França e a Inglaterra conseguem uma maior quantidade de territórios, enquanto eles ali pegaram territórios pequenos ou com poucos recursos naturais. E dali é que começa, né, aquele sentimento de que é necessário combater a Inglaterra e a França, porque eles concentram, né, mais poder. E aí vem a Primeira Guerra, na sequência as sanções da Primeira Guerra Mundial, né? Os acordos, fechamentos de indústrias, né? E aí já dá início a segunda para ressarcir, né? Para melhorar ali esse processo, né? Tentar estancar ali as sanções que foram estabelecidas. E aí nós temos uma perseguição a povos, a etnias, como foi o caso dos judeus, ciganos, né, homossexuais, né, para a Alemanha nazista, esse nacionalismo extremo, a extrema-direita tomando conta da Europa, e aí vai até 45. Na sequência começa a Guerra Fria, a Europa está inserida, porque a Rússia faz parte da Europa, né, e aí você tem a Europa Ocidental ligada ao capitalismo, leste europeu ligado ao socialismo russo, né? Desenvolvimento econômico lá, oeste e leste. Esse desenvolvimento
A gente analisa hoje o Oeste muito mais desenvolvido, o Leste ultrapassado, né? Passando hoje pelo processo de desenvolvimento. Por quê? Porque muito tempo eles ficaram ligados à União Soviética. Não tinha acúmulo de capital, não tinha nada de desenvolvimento. Né? Então, hoje aqui, Polônia, República Tcheca, né, a antiga Iugoslávia, os países da antiga Iugoslávia estão passando por esse desenvolvimento. Tá? Movimentos separatistas, nações que buscam a independência do seu território. Né? Então, nós temos País Basco, nós temos ali Catalunha, nós temos Chechênia, nós temos Ingushétia, né, isso aí mais para o lado da Rússia, buscando ali a independência dos seus territórios. Né? Crises econômicas, então, várias crises, década de 70, crise do modelo desenvolvimentista, né, do Keynes, aí surge o neoliberalismo. Mais recentemente, a crise de 2008, começa nos Estados Unidos, mas vários países da Europa vão sentir, como a Grécia, Espanha, Portugal, Itália, né? Os chamados PIGs que a gente trabalhou lá no passado, né? Também entram aqui. Xenofobia, que é aquela versão ao imigrante, principalmente o imigrante ali, se ele tiver uma nacionalidade ou voltada ali para uma crença religiosa ligada ao Islã. Né? Aí a xenofobia aumenta ainda mais. Mas hoje essa xenofobia já é com todos os imigrantes, né? Porque na visão deles estão indo ali para tirar seus empregos, né? Seu trabalho, seu sustento. Tá? E a gente também já comentou um pouquinho quando a gente falou de União Europeia. Né? Aqui os aspectos econômicos também vai falar da União Europeia, a gente falou bastante já do desenvolvimento da Europa, né? A questão do setor primário ligado ao campo, ali a gente falou também, quando a gente falou da União Europeia, secundário às indústrias, as revoluções industriais, a concentração, né? Serviço e comércio também a gente abordou, tá? E aí a gente já fecha. Todo mundo colocou o nome na chamada, vi vocês colocando? Coloque o nome na chamadinha aí, todo mundo, que eu vou liberar vocês. A gente passou um pouquinho do tempo hoje, mas tá bom, falamos bastante. Quem não colocou, coloca aí. Tá liberado, vai tomar aquela aguinha para a próxima aula. Até segunda, comigo até segunda. Se tiver alguma dúvida, tá, algum assunto, vocês podem ir me mandando, tá, gente? Qualquer outro assunto também da atualidade aí que vocês tiverem dúvidas, por exemplo, esses conflitos, se perguntarem de Taiwan, Hong Kong, pode me mandar que eu dou um jeitinho ali e vou respondendo a vocês. Beleza? Coloque o nome na chamadinha aí, estão liberados, podem sair, tá? Que eu vou, assim que vocês colocarem o nome, eu já encerro aqui.